continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, 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 oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, isso é muito sério, até ouvir um não de Deus. Ele não é obrigado a dizer sim, mas sem duvidar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sobe a voz e canta ao Senhor. Ele continua, Ele continua, oh, oh, oh. Ele continua sendo Deus, Ele continua, Ele continua, Ele continua, Ele continua sendo Deus. Oh. Nos dias de frio Ele continua, nos dias de sol Ele continua, nos dias felizes continua, nos dias difíceis também. Se eu tenho saúde e mesmo se houver enfermidades, pois nada muda o que Ele é. Ele é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, oh, yeah. Oh, aleluia.
Graça e paz, queridos. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reflexão de oração. E como a gente tem feito nas últimas quintas-feiras, nós vamos dar continuidade aí ao estudo do livro de Colossenses e Filemon, que nós intitulamos Os Efeitos do Evangelho na Vida dos Cristãos. Antes de mais nada, antes de ir para os avisos, ou de ir para a palavra propriamente dita, eu convido você a fazer uma oração comigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, tente fazer seu coração se aquietar e se distanciar de toda a correria do dia a dia, para que nós possamos estar na presença do Senhor de forma integral. Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade que temos de estarmos reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra, para orarmos juntos, orarmos uns pelos outros, pela oportunidade que temos, Deus, de compartilhar da Tua palavra, de nos aproximar mais do Senhor pelo conhecimento da Tua palavra, Pai. E nós te pedimos, Pai, que tudo que for dito nesta noite, em orações, em palavras, em pensamentos, tudo seja para a honra e glória do Senhor. E que o Senhor aceite as nossas orações e a nossa vida como oferta ao Senhor. É isso que pedimos, é isso que agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos. Bem, vamos começar com alguns avisos. Na próxima quarta-feira, os homens da Central vão fazer uma ação social, né? Os homens aqui da Central, através do grupo do WhatsApp que nós temos aí, o nosso presidente Odair, né, teve uma iniciativa aí, os homens se juntaram e vamos distribuir aos moradores de rua cobertores, agasalhos, álcool em gel e máscaras. Então, vamos fazer uma ação social aí. Como é que vai funcionar isso? Quarta-feira, às 19 horas, vamos sair daqui da igreja, dividir em grupos e fazer essa logística. Se você tem na sua casa um cobertor, um agasalho, que você queira doar, que você possa doar, que esteja em bom estado, ou ainda que você queira comprar para fazer essa doação, você pode trazer aqui na igreja, deixar aqui com o Ronaldinho, ou ainda, se você quiser participar, se você puder participar desse dia, ainda vai ser melhor. Você venha na quarta-feira e ajude já na distribuição desses donativos. Então, convocação aí aos homens que tiverem carro, que puderem vir para ajudar aí nessa distribuição, serão muito bem-vindos. Orem por essa iniciativa, para que o Senhor esteja no controle, para que o Senhor nos direcione e nos ajude nessa iniciativa aí dos homens aqui da PIB Central. Então, agasalhos, cobertores, álcool em gel, máscara, o que você tiver, puder doar, quiser trazer, vai ser muito bem-vindo para essa ação social que os homens aqui da PIB Central estão promovendo. Outro aviso, sábado agora, temos um na contramão, e vai ser um formato um pouco diferente do que tem sido os últimos. Os últimos têm sido feitos no Instagram, na nossa página do Instagram, mas esse vai ser feito um bate-papo no Zoom. Sábado, às 20 horas. O Felipe, que é o responsável, vai estar
mandando para vocês aí, através do WhatsApp, um link para vocês acessarem essa reunião no Zoom. Então, jovens, adolescentes, aí fiquem atentos para participarem aí desse bate-papo do Na Contramão. Outro aviso que se faz necessário e é muito importante, no domingo, eu comentei com vocês da nossa intenção em voltar aos cultos presenciais. Espero que você esteja orando por isso e vou reforçar o aviso. Então, a nossa ideia é que, a partir do primeiro domingo de julho, nós voltemos com os nossos cultos presenciais às 18h30, como era o horário habitual. Como é que vai funcionar? Vai funcionar através de inscrição. Nós, durante a semana, vamos enviar um link para você fazer a sua inscrição, para que nós possamos controlar a quantidade de pessoas que ainda é limitada e continuaremos tomando todos os cuidados de distanciamento, de uso de álcool em gel, para que nós possamos realizar o nosso culto com alegria, com responsabilidade e com segurança. Então, se você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Se você não puder, achar que ainda não é o tempo de você voltar presencialmente, fique tranquilo, continue nos acompanhando de forma online. Os cultos continuarão sendo transmitidos pelo nosso canal no YouTube. Então, você vai poder continuar a assistir os cultos pelo YouTube. Por enquanto, só os cultos de domingo vão voltar a ser presenciais. Os cultos de quinta-feira, as reflexões de oração, ainda serão apenas online, pelo menos nesse primeiro momento. A gente vai avisando conforme for mudando as coisas. Mas, por enquanto, os cultos de domingo. Aí você deve estar se perguntando, e EBD, que nós estávamos fazendo nesse horário das 18h30, como é que fica a EBD? A EBD, ela continuará sendo online, continuará sendo pelo Google Meet, mas ela mudará de horário. Assim que voltarmos aos cultos presenciais, no primeiro domingo de julho, a EBD passará para as 10 horas da manhã do domingo. Então, às 10 da manhã do domingo a EBD e às 18h30 o culto. Ainda não nesse domingo, meus queridos, no primeiro domingo do mês de julho. Então, orem por esse motivo, orem para que possa correr tudo bem e que nós possamos voltar a nos reunir aqui no templo. Amém, queridos? Então, conto com as orações de vocês e com as inscrições de vocês. Bem, tendo dito isso, acho que os avisos, por enquanto, se findaram. Se você tem um pedido de oração, durante o período aí que nós estivermos trazendo a palavra, se quiser já colocar o seu pedido de oração no chat, fique à vontade. No final nós vamos ler esses pedidos de oração e nós vamos interceder juntos, uns pelos outros. Amém? O título da mensagem de hoje é A Magnífica Obra de Cristo. A Magnífica Obra de Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, em Colossenses 1, do verso 13 até o verso 17. Colossenses 1, do verso 13 ao verso 17. Eu vou ler na NVI, você me acompanhe aí na sua versão. E diz assim a palavra do Senhor: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo
subsiste. Amém. Como já foi dito no início da série, eu espero que você tenha acompanhado, quando o pastor André fez a introdução, ele já nos descreveu o cenário. Então, Paulo escreve essa carta aos crentes em Colossos, que é uma cidade que ficava na Ásia Menor. Ele escreve essa carta da prisão, assim como ele escreveu a carta aos Filipenses. A igreja em Colossos estava sofrendo com o surgimento de uma mescla de ensino do judaísmo com a especulação oriental e filosófica. Essas heresias tendiam a obscurecer a glória divina de Cristo. O que estava acontecendo então? Devido à região onde a igreja estava situada, ela começou a sofrer influências filosóficas e dos judeus da época, distorcendo a pessoa de Jesus Cristo, distorcendo quem era Jesus Cristo. Os falsos mestres, eles surgiram em Colossos, assim como os falsos mestres dos nossos dias. Eles não negam a importância de Jesus. E eles não negavam, aqueles de Colossos não negavam a importância de Jesus Cristo. Como alguns que ensinam falsas doutrinas hoje não negam a importância de Jesus Cristo. Mas eles negam que Jesus Cristo fosse Deus, que Jesus Cristo é Deus, assim como Deus Pai. Então eles diminuem a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, só para vocês terem uma noção do que estava acontecendo naquela época, os ensinos que estavam chegando lá. Hoje nós temos pessoas ensinando que Jesus Cristo não é Deus. Não é como Deus, não é Deus, não é o Deus Filho. Os muçulmanos, por exemplo, eles pregam que Jesus Cristo foi um grande profeta. Eles dão importância a Jesus Cristo, mas não como Deus. Eles dizem que Jesus foi um grande profeta. Os espíritas, eles dizem que Jesus foi um espírito iluminado, enquanto os testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primeiro ser criado e não o Criador. Então vejam que esses ensinos sobre a pessoa de Jesus Cristo, eles foram distorcidos lá na igreja de Colossos e até hoje muitas pessoas distorcem quem é a pessoa de Jesus Cristo. Nos versículos que nós acabamos de ler, de Colossenses, Paulo fala da preeminência de Cristo na obra da redenção e na obra da criação, mostrando a divindade de Cristo e a sua magnífica obra. Então nós vamos entender um pouco mais sobre o que esses versículos nos dizem. Primeiro, nós vamos falar sobre o resgate que Deus efetuou. No verso 13, Paulo começa dizendo que ele nos resgatou das trevas. Ele nos resgatou das trevas, do domínio das trevas, na versão que nós lemos. Isso nos permite entender algumas coisas. Primeiro, que existe um reino das trevas, um império do mal que está em ação no mundo. O mal é uma realidade concreta. E esse reino, o reino das trevas, o reino do mal, ele é governado por Satanás. Conforme nós podemos ler num texto no Evangelho de João, e eu convido você a me acompanhar. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31.
que diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O mundo jaz do maligno, é isso que a palavra nos diz. Então existe um reino das trevas, existe um governo maligno, existe um reino do mal. Esse é um reino de rebelião contra Deus, de pecado, de mentira, de devassidão. E é nesse reino que o homem está preso como escravo. Nesse reino das trevas. A segunda coisa a se pensar a esse respeito é que o homem não tem como se libertar sozinho dessa escravidão. Ele não tem condição, por si só, de pagar o preço pela sua liberdade. Existe um reino das trevas, governado por Satanás, e o homem é escravo nesse reino. E o homem não tem condições de pagar pela sua liberdade. É isso que nós temos que entender para começar. Entendendo isso, Paulo afirma que Deus nos resgatou desse reino de trevas. Ou seja, nós já não somos mais escravos do pecado, mas somos livres. E Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Como já falamos em outras oportunidades, e o pastor André, sempre falando sobre o reino de Deus, ele diz isso: o reino de Deus é o reino do já e do ainda não. O que quer dizer isso? O reino de Deus, ele já começou. E nós, eu e você, resgatados por Jesus Cristo, já somos cidadãos desse reino. Mas esse reino, ele ainda não está completo. Ele só estará completo em sua plenitude na consumação dos tempos. Mas mesmo esse reino ainda não estando completo, nós, como cristãos, nós já vivemos como cidadãos do reino de Deus, do reino de Cristo. Então, nós podemos usufruir da sua liberdade, da sua santidade e do seu amor. Então, Ele nos resgatou do domínio das trevas, um reino dominado, governado por Satanás, onde o homem era escravo, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, onde nós temos a liberdade, a santidade e o amor de Deus. Então, Deus nos resgatou. Paulo segue no verso 14, falando sobre a redenção. A redenção que nós temos através de Cristo. Redenção significa libertar um prisioneiro ou um escravo mediante ao pagamento de um resgate. Lembram? O homem não tem condição de pagar sozinho pela sua liberdade. Então, Deus, através de Jesus Cristo, promoveu esse resgate do homem, pagando um preço que nem eu, nem você poderíamos pagar diante para termos a nossa liberdade. Agora, resgatados por Deus, nós somos sua propriedade exclusiva. Somos de Deus por direito de criação, pois, afinal de contas, foi Deus quem nos criou. Ele nos fez à sua imagem e semelhança, e também por direito de redenção, porque Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo.
Então, eu e você, cristãos, resgatados por Deus, somos propriedade dele. Efésios 1, verso 7, diz assim: Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados. Redenção, pagamento pela liberdade. Cristo pagou com seu próprio sangue pela nossa liberdade, para não sermos mais escravos no reino das trevas. E esse preço foi altíssimo, o sangue de Cristo. Deus não poupou seu Filho, mas o entregou para nos resgatar, nos tirando da morte e nos trazendo para a vida, nos tirando da escravidão e nos trazendo para a liberdade, nos tirando do governo perverso de Satanás para o governo amoroso de Deus. Deus nos resgatou através do sacrifício de Jesus Cristo, através do seu sangue. Ele comprou a nossa liberdade por um preço que nem eu, nem você poderíamos comprar. E hoje, nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, do reino das trevas. E vivemos no reino da luz, no reino do Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Acompanhem comigo 1 Pedro 1, de 18 até o 20. 1 Pedro 1, de 18 até o 20. E diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Não foi prata, nem ouro, nem coisas perecíveis que compraram o nosso resgate, a nossa remissão, mas foi o sangue precioso de Jesus Cristo que nos resgatou, que nos deu a redenção dos pecados. E a obra de Jesus Cristo, além de nos resgatar, nos levando do reino das trevas para o seu reino de luz, nos redimir, comprando, pagando o preço pela nossa liberdade, Ele ainda nos perdoou dos nossos pecados. Jesus Cristo nos perdoou dos nossos pecados. E esse perdão, ele rompeu a barreira de separação entre nós e Deus, nos permitindo ter comunhão com Deus, como era o plano original antes da queda. Você deve se lembrar do relato de Gênesis, quando lá no começo, lá no jardim, Deus tinha comunhão com o homem tinha comunhão com Deus. E pela viração do dia, Deus vinha para conversar com o homem. Mas o pecado entrou na vida do homem e fez separação entre Deus e o homem, porque Deus abomina o pecado.
Deus abomina o pecado. E quebrou essa comunhão que nós tínhamos com Deus. E Jesus Cristo, na sua magnífica obra, nos resgatou, nos redimiu e nos perdoou, nos permitindo novamente ter comunhão com Deus. Nossa dívida foi paga, nossa culpa foi cancelada e nossa justificação declarada. Assim, nossa dívida não pode mais nos escravizar e Satanás não pode mais nos acusar. Porque através de Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, aqueles que já cometemos, aqueles que temos cometido e aqueles que ainda cometeremos, confessando, nós seremos perdoados. Romanos 8, verso 33 e verso 34 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a nossa dívida, ela foi paga, a nossa culpa cancelada e hoje nós somos justificados, a nossa justificação está declarada. E Satanás não pode mais nos escravizar, porque Jesus pagou o preço. E hoje nós vivemos no seu reino, no reino do seu amor. Então, Jesus nos redimiu, Jesus nos resgatou, Jesus perdoou os nossos pecados. Paulo, nos versos 13 e 14, como acabamos de refletir, enfatiza a obra reconciliadora de Cristo. Nos versos adiante, do verso 15 até o verso 17, ele fala especificamente da grandeza da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra criadora. Se nos dois primeiros versículos que nós lemos, verso 13 e verso 14, Paulo explana, Paulo explica sobre a obra reconciliadora, redentora, perdoadora de Jesus Cristo. Nos próximos versos, do 15 até o 17, ele vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo, e também vai falar sobre a obra criadora de Jesus Cristo. E ele começa assim. Vamos voltar um pouco lá no texto. No verso 15 ele diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus Cristo reflete perfeitamente a natureza de Deus. Jesus Cristo não é uma imitação de Deus, mas ele é o reflexo exato e visível do Deus invisível. Jesus Cristo é o reflexo exato e visível do Deus invisível. Acompanhe comigo João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 9. Você deve se lembrar desse texto. O próprio Jesus falando. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O próprio Jesus afirma, quem me vê, vê o Pai. Hebreus,
Perdão, meus queridos. Vamos lá, ler um outro texto que se encontra lá. No livro de Hebreus. 1, verso 3, diz assim: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Como ele mesmo disse: quem me vê, vê ao Pai. E Paulo prossegue dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação. Essa afirmação ressalta a verdade da primazia de Jesus Cristo como primogênito gerado e não criado por Deus. E aqui cabe uma explicação. Jesus Cristo, ele não foi criado por Deus. Ele é da mesma substância e essência do Pai. Ele e o Pai são uma coisa só. O que Paulo quis dizer com essa primogenitura é que Jesus Cristo é herdeiro e representante do Pai. E como primogênito do Senhor, como primogênito de Deus, ele tem direitos irrevogáveis para possuir e exercer absoluta autoridade sobre a criação. Jesus Cristo é da mesma essência e substância do Deus Pai, e ele tem direitos irrevogáveis para possuir e exercer a autoridade absoluta sobre toda a criação. João 10, verso 30, diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus Cristo afirma isso. Eu e o Pai somos um. Jesus Cristo é Deus. Com essas afirmações sobre a pessoa de Jesus Cristo, Paulo procura dissipar qualquer dúvida implantada pelos falsos mestres na igreja de Colosso sobre quem era Jesus Cristo. Jesus Cristo não era uma emanação de Deus, Jesus Cristo não era uma imitação da divindade, Jesus Cristo não era um espírito iluminado, Jesus Cristo era e é Deus. E através dessas afirmações, Paulo, ele tenta dissipar qualquer dúvida existente na cabeça daqueles irmãos da igreja de Colossos. E ele prossegue relacionando Jesus Cristo com a criação. E nisso ele apresenta 3 verdades. A primeira delas: nele todas as coisas foram criadas. Em Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Jesus é a fonte da criação. Todas as coisas visíveis e invisíveis, no mundo terreno ou no mundo espiritual, tudo o que existe tem como origem Jesus Cristo. Tudo aquilo que você consegue ver, e mesmo tudo aquilo que você não consegue ver, tem Jesus Cristo como sua origem. Jesus é o Criador de todas as coisas. Segunda verdade que Paulo traz: tudo foi criado por meio dele. Cristo é o agente do poder criador de Deus. Vamos lá novamente ao Evangelho de João, e nós vamos ler João 1, verso 3. João 1, verso 3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o agente criador de Deus para todas as coisas. Terceira verdade, tudo foi criado para Ele. Cristo é o alvo da criação. Tudo que foi criado, desde a menor planta que você conhece, até o maior dos planetas, tudo foi concebido para a honra e glória do Senhor. Tudo que foi feito, desde a menor coisa até a maior de todas as coisas. Se você pensar no menor dos organismos vivos, ou na maior das galáxias, tudo foi feito para a glória de Deus. Leia comigo Salmos 19, do verso 1 até o verso 4. Salmos 19, do 1 ao 4. E diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Vamos ler até aqui. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Tudo que existe, tudo que foi feito, é para a honra e glória de Deus. E finalmente, no verso 17, Paulo afirma que Cristo veio antes de todas as coisas, que ele existia antes de tudo. Entendendo assim que se todas as coisas são posteriores a Jesus Cristo, logo, ele é superior a todas elas. Vamos voltar lá para o Evangelho de João. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Paulo, no verso 17, afirma que nele, ou seja, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Ou seja, ele é o centro de coesão do universo. Ele é quem dá unidade. Ele é quem dá simetria a todas as leis da física, da química e da astronomia que regem o universo. Jesus Cristo é quem sustenta todo o universo. Tudo foi criado por Ele e tudo subexiste nele. É Ele o sustentador do universo. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. E eu não estou falando só daquilo que você consegue ver ou tocar, mas de tudo, absolutamente tudo. E tudo aquilo que o homem descobre como leis do universo, físicas, químicas, astrológicas, tudo isso só subsiste na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave. Então vejam que Paulo ele foi muito enfático em tudo aquilo que ele disse sobre Jesus Cristo, da sua obra que nos resgatou do reino das trevas para o reino da luz, pagando um preço que nem eu nem você poderíamos pagar,
quitando a nossa dívida, justificando e perdoando os nossos pecados, nos transportando para a liberdade do seu reino. O reino da luz, o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. E Paulo continua afirmando que Jesus Cristo é Deus, que Ele é a imagem visível do Deus invisível, que Jesus é o primogênito, é a primazia da criação, que através dele tudo foi criado, que através dele tudo existe. Jesus Cristo é o centro do universo. Para concluir, meus queridos, Paulo resumiu a magnífica obra de Jesus para os colossenses, descrevendo a sua pessoa, reafirmando a sua divindade, mostrando a sua obra redentora, que nos resgata, paga a nossa dívida, nos perdoa, nos leva para o seu reino. E ele ainda relatou a divindade de Cristo na criação, pois ele é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Jesus Cristo é a esfera onde tudo foi criado. Ele é o agente criador de todas as coisas. E ele é o alvo para quem todas as coisas foram criadas. Aí você pode até estar se perguntando, tá bom, Samir, você afirmou que Jesus Cristo é Deus, que Ele nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o seu reino. Então eu entendo que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo criou todas as coisas, que Ele existia antes de tudo, mas o que isso muda na minha vida, no meu dia a dia? O que isso muda na prática para mim? E a resposta, meu querido, minha querida, o que muda? Muda tudo. Muda tudo. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é a solução para todo o quebra-cabeças da nossa vida, e Ele é a resposta para todas as perguntas essenciais que um dia eu tenho certeza que você já se fez. O que é a vida? Para que nós existimos? Por que será que eu tenho tantos problemas? Por que tudo acontece comigo? Jesus Cristo é a resposta para todas essas perguntas e para todas aquelas que você tem aí na sua cabeça. Quando Paulo encontrou a Jesus Cristo e entendeu a sua soberania, ele entendeu que a soberania de Jesus Cristo ela não é teórica ou religiosa, mas ela mudou a maneira de Paulo enxergar o sofrimento, a perseguição, as dores e as lutas do dia a dia. Ela mudou. Esse encontro com Jesus Cristo mudou a vida do apóstolo Paulo. E quando ele entendeu a soberania de Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, qual era a obra de Jesus Cristo, isso mudou a sua vida. E isso muda as nossas vidas. Isso muda a maneira de nós enxergarmos o mundo. Isso muda a maneira de nós enxergarmos os nossos problemas. Isso nos traz esperança, nos traz paz. Isso nos traz luz. Porque se um dia nós éramos escravos de Satanás,
no reino das trevas, através da soberania de Jesus Cristo, do seu sangue precioso. Nossa dívida foi paga, eu e você não somos mais escravos. Não que a gente não peque, nós continuamos pecando, nós continuamos errando, mas nós sabemos que Jesus Cristo nos perdoa, que Deus nos perdoa através da pessoa de Jesus Cristo. E nós temos como ser perdoados por isso, então nós não somos mais escravos desse pecado. Nós temos uma nova vida. Nós vivemos sobre o governo, não mais de Satanás, mas de um Deus amoroso, de um Deus que perdoa, de um Deus que é misericórdia, de um Deus que exerce a sua justiça, mas exerce com amor. É sobre esse governo que eu e você estamos hoje. E aí a gente consegue entender um pouco melhor o que o apóstolo Paulo passou. E vamos ler o texto lá em 2 Coríntios 12, do verso 7 ao verso 10. E diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando Paulo conheceu a Jesus Cristo, quando Paulo entendeu a soberania de Jesus Cristo, quem era a pessoa de Jesus Cristo, a obra magnífica que Jesus Cristo fez, Paulo conseguiu entender que para ele bastava Cristo. Para mim e para você, Jesus Cristo basta. Porque Ele é o autor e o consumador de todas as coisas. Jesus Cristo não é um espírito iluminado, não é um grande profeta. Jesus Cristo não é criação de Deus. Jesus Cristo é Deus. Um Deus que veio até nós, morreu por nós, pagou a nossa dívida, nos perdoou e nos salvou. E hoje nós podemos usufruir da presença de Deus, da comunhão com Deus, vivendo as benesses de ser um cidadão do reino de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, pela obra magnífica de Jesus Cristo, por tudo aquilo que Jesus fez, porque fomos resgatados, Pai, fomos redimidos, fomos perdoados através do sangue de Jesus Cristo. E hoje, Pai, somos cidadãos do reino de Deus, do Teu reino, Pai. Hoje, nós podemos ter comunhão contigo, ter justificação e perdão, Pai. Muito obrigado, Pai, porque ao entender a soberania de Jesus Cristo sobre todo o universo, sobre toda a criação, nós podemos descansar nos braços de Jesus. Porque
fomos criados por Ele, através dEle e para Ele. E a nossa vida pertence a Ele. Então, Pai, muito obrigado por essa obra magnífica, reconciliadora, criadora de Jesus Cristo. Muito obrigado. E que nós, Pai, tenhamos sempre em nossos corações e mentes a dimensão, Pai, da soberania de Jesus Cristo. A importância da pessoa de Jesus Cristo. A supremacia da pessoa de Jesus Cristo. Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para que você que já é convertido permaneça com seus olhos fechados. E eu vou convidar você que ainda não foi transportado do reino das trevas, ainda se encontra escravizado pelo pecado, mas você deseja, tem a vontade de sair dessa escravidão. O convite que eu te faço hoje é para que você aceite a Jesus Cristo, para que Ele execute a obra redentora, reconciliadora, justificadora na sua vida, para que Ele passe a ser o seu Senhor, o seu governante, para que você possa usufruir da liberdade e do amor que há no reino de Deus. Se você deseja fazer isso, repita comigo essa oração. Deus, eu reconheço que preciso de Jesus. Eu reconheço que sou pecador e que preciso ser liberto por Jesus Cristo. E eu te peço que Jesus venha me resgatar, que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador, o meu resgatador, e que Ele passe a viver em mim. É isso que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Se você que viu, está vendo esse vídeo, ou verá esse vídeo, repetiu essa oração, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa preencher e nós possamos conhecer você e te ajudar nessa caminhada como cidadão do reino de Deus. Amém, queridos? Amém. Que obra maravilhosa, magnífica Jesus Cristo fez. Compreender isso muda a nossa visão do mundo. Amém? Vamos para os nossos pedidos de oração. Eu vou ler os pedidos e vocês podem, se você ainda não mandou, ainda há tempo, mande aí no chat que a gente vai ler os pedidos, tá bom? Para que a gente possa orar juntos, uns pelos outros. Bem, eu vou começar por mim, meus queridos. Eu quero agradecer, porque eu consegui tomar a primeira dose da vacina. Graças a Deus, né? Ontem eu tive a oportunidade de ser vacinado com a primeira dose aí da Coronavac e quando eu vi essa nova leva de vacina chegando e mais pessoas se vacinando, eu fiquei muito feliz, não só por mim, mas porque isso tem andado de forma mais depressa e isso me deixa feliz e esperançoso,
que logo nós possamos voltar a uma normalidade. Amém? Que assim seja, né, meus queridos? Bem, vamos para os pedidos e agradecimentos aqui. Vânia Silva, agradeço a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com a minha família e com a minha saúde. Agradeço pelos livramentos e peço que Deus cuide de cada membro dessa igreja e dos seus familiares. Amém, Vânia? Vamos agradecer a Deus por isso. Leonardo Guzmão, agradeço a Deus por estarmos voltando aos cultos presenciais e peço a Deus que logo possamos voltar à normalidade. Amém, irmão Leonardo. Continue orando por isso, para que nós voltemos logo e que tudo ocorra bem. Irmã Hilda, eu quero agradecer a Deus pela nossa vida, minha, da minha família, da nossa igreja e do nosso pastor. Também pedir pela misericórdia de Deus na área da saúde, acamados e enfermos. Peço a Deus que socorra por amor do nosso Senhor Jesus Cristo e que tenha misericórdia de alguns irmãos enfermos. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos que realizam as transmissões dos cultos. Amém, irmã Hilda? Amém, vamos estar orando. Pastor André, oremos pela irmã Adélia, que permanece acamada, com muitas dores, e pelo marido dela que aguarda a vaga de UTI devido a um infarto. Vamos orar aí pela irmã Adélia, nessa situação bastante difícil, ela acamada, com dores aí na coluna, e o marido teve um infarto, aguarda a UTI, o André, naquela situação que nós conhecemos, acamado também. Então, que Deus possa ter misericórdia aí da família da irmã Adélia, estaremos orando. Helena Lira, peço oração pela minha saúde. Amém, irmã Helena, vamos estar orando. Vânia Modonese, agradeço a Deus pelo cuidado com a minha família, pelos meus filhos Felipe e Viviane, orações por todos os enfermos, desempregados, trabalhadores que estão na linha de frente dos hospitais, orações pela família PIB Central e por toda a liderança da igreja e líderes de ministérios. Amém, Vânia, vamos orar. Edna Soares, peço oração por minha sobrinha que está internada com Covid. Amém, Edna. Vamos estar orando aí pela sua sobrinha. Luiz Ronaldo Braga, meu amigo Ronaldinho, continuo pedindo oração pelos irmãos Joatão, Almir, Vera, José, Costa e esposa, Reinaldo e demais enfermos, pelos enlutados, pelos desempregados, pelas famílias da PIB Central, pelo controle da pandemia. Oremos pelo pastor André, pela família, pelos governantes, pela imunização de toda a população brasileira. Amém, Ronaldo, que seja breve. Fiamma, agradeço a Deus pelo cuidado e pela providão. Peço oração por minha amiga de trabalho, Silvana, que está com inflamação da face. Amém, Fiamma? Vamos orar. Leonardo, agradeço a Deus pela recuperação do nosso vizinho Luiz, que está em casa, se recuperando da Covid, e pela salvação de toda a família. Amém, irmão Leonardo. Nós oramos aí pelo Luiz, e graças a Deus ele já está em casa. Está chegando mais aí, gente. Eu vou esperar mais um pouquinho aqui. Rosali Maciel, agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém, irmã Rosali. Então, vamos estar lembrando sempre, né, de pedir a Deus pelos irmãos que estão enfermos, né? Peço aí pela vida do Fran, que foi da nossa igreja por um bom tempo, está morando no Sul já há muitos anos e por isso já não congrega com a gente há um bom tempo, mas que contraiu Covid, está internado, graças a Deus, melhor, né? Mas ainda precisando de oxigênio. Então, que nós oremos também por ele. Marisa, também quero agradecer porque hoje também tomei a vacina. Amém, Marisa? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Eu, como completei 28 anos pela 15ª vez, eu pude tomar a vacina, então
Graças a Deus por isso, né? Mas que bom que mais pessoas estão tendo acesso e a gente pode, se Deus quiser, vislumbrar já a imunização da população aí. Também vamos orar aí pela ação social que os homens vão promover aí na quarta-feira, né? Vai ser bem importante que a gente possa orar por isso, para que Deus esteja no controle disso. Então, aí na sua casa, da maneira como você se sentir mais à vontade, em pé, sentado, ajoelhado, se puder, clame ao Senhor, mas oremos juntos. Deus amado, Deus querido, Pai de misericórdias, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelas muitas bênçãos, pelas suas misericórdias. E apesar dos momentos difíceis que nós vivemos, nós conseguimos ver a mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos abençoando. Muito obrigado por todos esses irmãos que mandaram aqui as suas mensagens, os seus agradecimentos, pelos seus familiares, pela sua saúde. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse avanço na imunização, na vacinação da população. Muito obrigado, Deus, e que isso possa continuar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que nos traz esperança, conforto, ensino. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ser igreja de Jesus Cristo, de ser corpo de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por isso. Muito obrigado pela Tua obra que nos resgatou, que nos tirou da escravidão, que nos trouxe para o Teu reino, de amor, de luz, de misericórdia, de perdão. Muito obrigado, Deus. E nós te pedimos, Deus, por todos esses irmãos aqui citados, Pai, por cada um desses motivos aqui citados, Pai, nós pedimos pelos enfermos, Deus, que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre a vida deles, e se for da Tua vontade, traga a cura. Nós pedimos, Senhor Deus, por aqueles que se encontram angustiados, Deus, que o Senhor traga a paz no coração desses irmãos. Nós te pedimos, Deus, por aqueles que se encontram desempregados, Deus, traga provisão para a casa desse irmão, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, pelos nossos governantes, em todas as esferas, Deus, municipal, estadual, federal, sobre o ombro desses homens, Pai, está uma grande responsabilidade de uma nação enorme como é o Brasil. Que o Senhor possa atuar na vida desses homens, para que eles possam atuar com misericórdia, com amor e com bom senso, que eles possam governar dessa maneira. Nós te pedimos, Deus, pela PIB Central, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, que o Senhor abençoe as lideranças dessa igreja, que o Senhor abençoe a vida do pastor André e da sua família, que nós possamos, Senhor Deus, ser sempre uma igreja que reflita a imagem de Deus para essa cidade. Que nós possamos sempre trazer a Tua palavra, que nós possamos sempre estar na obra de expandir o Teu reino neste mundo. Nós te pedimos, Pai, pela ação social dos homens, que se for da Tua vontade ocorrerá na quarta-feira, Pai. Nós não sabemos as pessoas que nós vamos encontrar pelo caminho, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa
mandar os seus anjos para nos proteger, para que nós possamos, Senhor Deus, desviar das ciladas do inimigo. Nós te pedimos, Deus, pela volta aos cultos presenciais, Pai, ó, que alegria, Deus. Como é bom, Deus, poder estar de volta. Que o Senhor possa abençoar, que isso possa acontecer de forma segura, que isso possa acontecer, Pai, de forma exemplar. Que nós possamos dar bom testemunho, Senhor Deus, nessa volta aos cultos presenciais. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a tua orientação, que o Senhor nos dê do teu Santo Espírito. Pai, essa é a nossa oração, e em tuas mãos, diante do teu altar, colocamos toda a nossa vida e a nossa esperança. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus por tudo. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Nós nos encontramos novamente no Zoom, para aqueles que vão participar aí do Na Contramão no sábado. No domingo, às 10 da manhã, no nosso culto da família, no nosso canal no YouTube. E, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, com a sequência dessas reflexões do livro de Colossenses e Filemão. Um grande abraço e fiquem com Deus.